Hoje vamos falar, né, de um assunto que eu adoro, que é a importância do exercício, né, para a evolução do trabalho de parto, a importância do movimento, né? Então eu vou trazer dados realmente de evidência, né, e o que é que vocês podem pensar em movimento ali ao longo do trabalho de parto, né? Eu fiz uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês e depois eu vou abrir para pergunta, tá? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Estão conseguindo visualizar quando eu passo? Alguém me confirma aí. Sim, Ótimo. Bom, então, como, né, os exercícios podem ajudar no trabalho de parto? E a primeira questão, né, que eu quero trazer para vocês é esse pensamento, né, de como que o corpo e a mente estão se preparando para o trabalho de parto, né? Porque o mecanismo ele é realmente muito perfeito. Então, desde a parte hormonal, desde as mudanças físicas, né, até realmente os aspectos emocionais de mudança vão contribuir para esse preparo do parto, né? Positivamente e às vezes negativamente também, principalmente a questão emocional, porque muitas mulheres acabam não querendo estudar sobre o parto, têm muitos medos em relação a isso, né? Medo da dor, de demorar, do bebê sofrer, e acabam deixando isso de lado. E o parto, né, ele está intimamente ligado também com o processo emocional. A gente percebe que um trabalho de parto ele evolui realmente muito mais rápido quando a mulher não está também emocionalmente preparada e não só fisicamente, né? Então é importante a gente pensar em todas essas questões, né? No preparo físico, mas também no preparo emocional. E fisicamente, o corpo, né, ele está trabalhando a todo vapor. Então, existem hormônios que vão deixar as articulações mais flexíveis, o eixo de gravidade vai modificar, né? A forma como o bebê se encaixa, o momento que esse bebê começa a descer pela pelve ainda na gestação, né? Então, realmente, o corpo está ali a todo vapor se preparando para o momento do trabalho de parto. E é claro, né, que se é um preparo, existem formas também de eu ajudar esse corpo a preparar melhor para esse momento também, né? Por isso que o movimento é tão importante desde a gestação. E o que que vai acontecer no trabalho de parto, né? No trabalho de parto, vai ter, então, a ação de hormônios, né, que vão levar a contrações regulares, intensas, dolorosas, sim, né, porque é um bebê passando, existem terminações nervosas ali, e duradouras, né? Então, para eu considerar que eu estou em trabalho de parto, eu preciso ter ali três contrações no intervalo de 10 minutos, né? Então, em 10 minutos, preciso de três contrações fortes, intensas, né? No quesito, não só na dor, né? Mas intensa na potência que a gente fala. Sempre que eu penso numa contração, pense no músculo que está se contraindo. Então, se, por exemplo, eu for realizar um movimento, ó, com esse músculo aqui, do ombro, na verdade, né? De levar o meu braço lá em cima. Se eu coloco uma carga, eu vou precisar e exigir de uma potência maior desse músculo para funcionar. A mesma coisa no do meu útero, né? Esse útero precisa contrair forte o suficiente para empurrar o meu bebê para baixo, e é o bebê que vai provocar tanta dilatação do colo do útero, né? E por si só isso vai empurrar o bebê ali pela pelve, né? Então é um mecanismo realmente da mãe, do útero, com o bebê que precisa passar ali pela pelve, né? Então a gente precisa dessas contrações para acontecer e o corpo de vocês que estão grávidas está se preparando a todo momento para a chegada realmente desse momento. E aí, nesse contexto, né, como que o movimento tem a ver com o trabalho de parto, como isso pode ajudar? Então, é uma mecânica perfeita, né? O útero se contrai para empurrar o bebê. E quando eu penso em estrutura que esse bebê vai percorrer, eu tenho aqui o meu quadril. E o bebê, ele vai sendo pressionado, né, num quadril que é estreito, né, um quadril que é pequeno comparado ali ao bebê. Então, ele precisa fazer uma série de movimentos para ele poder se posicionar melhor ali. O bebê ele não desce reto, ele vai se ajustando à medida que a contração vai acontecendo para girar do jeito certo. Então ele põe, né, o queixinho no peito, depois ele vai girando a cabeça, depois ele vai passar um ombrinho, depois gira mais um pouco, passa o outro ombro. Então realmente é um mecanismo muito
certinho, né, para permitir essa passagem ali ao longo do processo. E se eu simplesmente deixar acontecer deitada, né, que era aquela posição tradicional que na época das nossas mães, né, era muito comum ali alguns anos atrás, a gente percebia o quanto que esse trabalho de parto tendia a ser muito doloroso, muitas vezes difícil, né? Às vezes precisava de intervenções, porque realmente a posição parada ali no lugar acaba não facilitando a evolução do processo e principalmente a descida do bebê. Se eu pensar, né, que aqui está meu sacro, né, a minha mão. Deitei na cama. Então, quando eu deito ali naquela posição tradicional, eu estou fechando a minha pelve, né? Eu estou dificultando a passagem do meu bebê. Diferente de eu me colocar numa posição onde eu me movimento, né? Eu estou ali caminhando, eu estou ali me botando em posições que eu vou facilitar o trabalho de parto, né? Então, o movimento ele vai ajudar na potência da contração e isso vocês vão perceber até se começar a fazer exercício fora de hora. Então, às vezes, a mulher está lá no comecinho do trabalho de parto, né? Lá nas primeiras fases, às vezes até em pródromos, fase latente, né? Que as contrações ainda não são naquele ritmo mesmo verdadeiro de trabalho de parto. E aí, às vezes, você fala: ah, não, ouvi que movimento é bom, deixa eu começar a me movimentar. E aí vocês vão perceber que a contração, ela realmente vai vir. Porque o exercício ele leva realmente a aumento, né, do tônus de contração. Vocês devem ter percebido que às vezes fazendo um exercício aumenta a contração de treinamento, né, que é essas que vocês sentem ao longo da gestação. E a mesma coisa é no trabalho de parto. Só que aqui, né, se eu ficar assim, né, ah, não, tá, então se aumenta a contração, eu vou começar a me exercitar desde o início. Não, mas é um aumento de contração que não é realmente efetiva igual a da fase ativa de trabalho de parto. Mas se eu já estou em fase ativa de trabalho de parto, né, com contrações ritmadas, dolorosas, intensas, né, no ritmo certo, aí sim o movimento vai realmente me ajudar a favorecer esse processo, né, de aumentar essa potência da contração. Então, às vezes a gente percebe que o trabalho de parto está ali ganhando ritmo, coloca essa mulher para caminhar, a fazer alguns exercícios, principalmente de trazer o bumbum para dentro, né? Contrair esse bumbum para dentro, encaixar a pelve, a gente acaba estimulando essa potência de contração. Outra coisa que o movimento faz é aumentar a mobilidade da pelve, né? E aí, de novo, né? A gente usa em trabalho de parto movimentos que vão realmente mexer com esse quadril. Então, quando eu sento na bola, por exemplo, e rebolo, eu estou trabalhando, ó, a minha pelve, eu estou mexendo essa pelve, né? Ajudando esse bebê a achar os melhores espaços. Se eu caminho, por exemplo, né? Eu estou ajudando, o meu bebê. Deixa eu só ver se é uma. A gente consegue então ajudar, né, essa mulher a ir aumentando e mexendo ali esse quadril de um jeito, né, que facilite realmente o processo. Deixa eu só ver, gente, é que eu tô com um trabalho de parto online em andamento. O marido só me mandou aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho. A frequência deu uma alterada, deixa eu só orientar eles aqui, o que que vai acontecer. O movimento também facilita o encaixe da pelve, né? Então, se eu trabalho a mobilidade da minha pelve, eu consigo realmente ir ampliando esses estreitos e favorecendo, essa passagem e descida do bebê, isso desde a gestação, tá? Também eu consigo diminuir as tensões musculares. Pensa ficar o trabalho de parto inteiro deitada. Quando eu realmente me boto, né, sentada numa bola, de inclinação, né, igual nessa da foto, eu estou conseguindo aliviar essas tensões musculares e com isso eu ajudo até mesmo na questão da dor. Também ajuda a melhorar a minha consciência corporal, né? De eu me sentir realmente mais ativa no processo, né? De ajudar realmente essa evolução a acontecer. E aí o benefício direto no trabalho de parto, né? Vai ser um parto menos doloroso, se eu estou ajudando, né? Eu estou me colocando em posições que vão facilitar, que vão ajudar o meu bebê a descer. Esse processo ele realmente vai ser muito menos doloroso e menos cansativo, né? Porque eu estou ajudando o meu corpo de maneira inteligente, ao invés de simplesmente aguardar as coisas acontecerem. Eu também
vou ter um menor tempo de trabalho de parto, né? Se eu faço meu bebê descer rápido, o trabalho de parto ele vai, com certeza, tender a evoluir de maneira muito mais rápido. Outra coisa é menos chance de intervenção. E aí, intervenções de todo tipo, tá? De ocitocina, de uso de vácuo extrator, da própria cesárea, né? Da analgesia. Então, quando eu trago o movimento para o meu trabalho de parto, como eu consigo ajudar na dor e na evolução, que são dois fatores que mais aumentam, né, a chance de eu precisar de uma intervenção, né? A própria questão do padrão de contração que eu vou melhorar. Então, eu evito de ficar usando as intervenções, né? Então, é muito importante entender que se manter ativa vai ajudar realmente na evolução do processo. E a sensação de protagonismo e controle, que a gente sabe que está totalmente relacionada a uma boa experiência de parto. Uma mulher que chega ali, não sabe o que fazer, não sabe como se movimentar, não sabe como ajudar, a tendência é que a experiência de parto às vezes vai ficar a desejar, né? Aquela sensação de que ela não tinha controle de nada, não sabia o que fazer, então o movimento ele dá essa sensação, e não só a sensação, né? Porque é protagonismo e muito mais controle ali da mulher ao longo do momento. E, né, a verdade é que o movimento não precisa ser apenas no trabalho de parto, né? Muita gente às vezes fala, ah, não, então eu tenho que ficar ativa, né? Eu tenho que ficar ali. Ai, acho que acabei saindo aqui sem querer. Cadê, gente? Tem que voltar aqui de novo, gente. Ai. Muita gente pensa, né? Ah, tá. Então, se o movimento é importante, eu vou fazer, então, vou aprender o que fazer na hora do trabalho de parto e vou chegar lá e vou me movimentar e tal. Realmente, o movimento no trabalho de parto, ele vai sim fazer a diferença. Mas o movimento não precisa ser apenas em trabalho de parto. E já existem evidências que mostram que o exercício, né, feito na gestação, vai influenciar diretamente no trabalho de parto, mesmo que lá você fique à toa, deitado numa banheira, né? Então, o movimento feito na gestação, ele também vai fazer a diferença no trabalho de parto. Por isso que, assim, exercitar, ele vai te trazer realmente para um outro patamar, né? Um outro patamar de uma resposta muito melhor no trabalho de parto e, de novo, numa boa experiência, que é o que todos vocês procuram. E aí eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês verem, né, essa questão de que a gente tem de evidência ao longo ali do trabalho de parto e do exercício na gestação. Então, o objetivo principal do exercício, né, quando eu penso em preparo para o parto, é preparar realmente o corpo e a mente ali para o trabalho de parto. E o objetivo do exercício no trabalho de parto em si é auxiliar diretamente no progresso, no conforto durante o trabalho de parto, ou seja, proporcionar alívio de dor e um parto mais rápido. O que que eu tenho de benefício, né? Só de eu fazer exercício na gestação, eu vou conseguir reduzir em média cerca de 1 hora, 1 hora e 30 minutos, até 2 horas e 30 minutos no tempo total de trabalho de parto. Né? O movimento no trabalho de parto, né, só feito no trabalho de parto, reduz a fase ativa de trabalho de parto em até 2 horas e 10 minutos, né? Então, posições e movimentos que vão fazer a diferença. Então, ambos, né, eu falo, quando a gente se junta, isso do movimento na gestação com o trabalho de parto, a gente percebe realmente como o trabalho de parto evolui de maneira muito mais rápido, né? A gente que trabalha com exercício desde a gestação, a gente percebe realmente a diferença de uma mulher que se manteve ativa, né? Que ela conseguiu se movimentar, tem consciência de movimentos, e não só ativa, né? Porque ativa, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Não só ativa, mas ativa de maneira consciente, com movimentos que vão facilitar realmente o movimento da evolução do trabalho de parto. Mulheres que se exercitam, né, vão ter menor, na gestação, vão ter menor percepção de dor geral e mais tolerância, né? Um corpo realmente mais preparado ali para lidar com o processo da dor em si. Então, existem hormônios que são produzidos durante o exercício na gestação, né? E isso vai preparar vocês para um trabalho de parto menos doloroso.
E no trabalho de parto, a gente sabe que o movimento também reduz a dor durante a contração. É uma redução, né, que não vai ser tão importante em relação só ao exercício em si, né? Não estou falando de massagem, respirações, né, uso do chuveiro. Estou falando só do movimento, sentar na bola, caminhar, mas é uma redução que vai acontecer também. Sobre intervenções, né, a gente tem evidências que mostraram em relação a risco de cesárea para quem fez exercício, né? Então, mulheres que se exercitam diminuem, tem menor risco de cesariana, e também, né, como a dor, a percepção de dor é menor, o uso de analgesia também é menor, né, para aquelas que se exercitam na gestação. Em relação ao exercício no trabalho de parto, né, como eu também vou ter influência, principalmente na evolução do parto, e que isso vai impactar diretamente até na fadiga, né, no cansaço da mulher em trabalho de parto, eu vou ter também menor taxa de fórceps ou vácuo extrator, que são instrumentos para agilizar esse processo do nascimento, né, na hora ali do expulsivo mesmo, e também a necessidade de analgesia farmacológica, que é a anestesia que vocês conhecem, que é feita lá na coluna. Então, o movimento também vai influenciar na questão do uso da analgesia. Sobre hormônios envolvidos, né? O exercício na gestação, ele vai estabilizar cortisol, né? E que está relacionado intimamente com a ansiedade, né? Então, isso ajuda a mulher a dormir melhor, a ficar com bem-estar melhor. E isso vai, inclusive, estimular a produção de ocitocina, que é tão importante para o trabalho de parto acontecer, né? Para começar todo o processo. E também, durante o trabalho de parto, o movimento vai estimular a ocitocina e também a endorfina, que são hormônios que vão aliviar a dor. Então, o movimento, a gravidade, né, o fato de você estar ativa também vai estimular esses hormônios para facilitar essa evolução e alívio da dor no trabalho de parto. Em relação ao posicionamento do bebê, o exercício na gestação, ele favorece a descida, o encaixe do bebê nessa reta final da gestação, com mobilidade e a pelve ativa, né? Então, movimentos que vão realmente facilitar essa descida e já posicionar o bebê. E se eu já tenho um bebê melhor posicionado na gestação, a chance desse trabalho de parto ser mais rápido, mais fluido, menos doloroso é realmente muito maior. E a gente que trabalha com exercício para gestante, a gente quando pega ali o ultrassom, né, dependendo de como está a posição, a gente consegue realmente facilitar toda a virada do bebê, o bom posicionamento, né, principalmente em partos que às vezes vão ter uma evolução difícil, que é o caso de um bebê que está numa posição posterior, né, que a gente sabe que a tendência é ser um parto mais doloroso e mais difícil, a gente consegue modificar através de exercícios e posturas isso ainda na gestação. E, claro, isso vai contribuir para um trabalho de parto mais fluido e menos desconfortável. E no trabalho de parto, né, eu facilito descida, rotação do bebês, né, com posturas e movimentos, inclusive consigo mudar realmente o posicionamento em trabalho de parto também, né? Se tem um bebê que encaixou errado, a gente, através de movimento, né, e atuação ali ao longo do trabalho de parto, consegue ajustar isso também. E no aspecto emocional, né, a gente consegue, com o exercício, reduzir sensação de medo, de ansiedade, aumenta a autoconfiança e sensação de preparo, principalmente se é um grupo de gestantes, né, como é aqui o que a gente oferece no Gesta Vida, porque pensa você, tá cheio de medos. E aí você chegar num lugar, né, onde são só gestantes, você vai vendo outras parindo, elas vão compartilhando os medos, uma vai incentivando a outra, né? Então, a chance realmente da gente conseguir trabalhar esse aspecto emocional e trazer realmente muito mais confiança para essa mulher é realmente, assim, muito grande. E no trabalho de parto, né, o movimento, como eu já falei, ele vai aumentar o protagonismo e a sensação do controle, que vão fazer realmente toda a diferença ali para uma boa experiência do parto. Então, ó, vocês viram que ambos têm benefícios, né? Então não faz sentido a gente pensar somente no trabalho de parto, sem pensar no exercício que vai influenciar desde agora no parto, né? Então a gente fala aqui que o parto ele começa na gestação, né? Começa no preparo, no acompanhante inserido no processo, né? De vocês estudarem sobre ele, porque a parte da informação ela é importante. Não adianta nada a gente pensar só no físico, né? Ah, tá, vou começar a rebolar.
vou andar, vou ficar, fazer marcha, vou treinar o cócoras, se a gente ainda tem medo, se ainda não entende como que é a contração, né? Então é realmente um conjunto de coisas que vão fazer a diferença e que a gente que trabalha desde a gestação a gente percebe que faz sim a diferença, né? Essa junção de fatos para um preparo realmente mais adequado. E aí, qualquer exercício faz a diferença? Com certeza, gente. A gente sabe que, assim, independente do exercício que você escolher, ele vai fazer sim a diferença. Ah, eu só consigo caminhar, caminhe. Ah, eu só consigo dançar, dance. Ah, eu tenho um pilates aqui perto da minha casa, faço pilates. Ah, eu gosto de musculação, faça musculação. Ah, vou pedalar. Pedale, né? O importante é se manter ativa, porque o exercício ele vai fazer diferença não só em relação ao parto, mas em inúmeras coisas, né? Vai ajudar em dor, vai ajudar na prevenção de diabetes, hipertensão, vai ajudar vocês a dormirem melhor, né? Vai ajudar o bebê a se desenvolver melhor, vai evitar a chance do bebê nascer antes da hora, né? Então previne a prematuridade. Então, o exercício na gestação é só benefício. Mas, né? Existem maneiras da gente realmente potencializar resultados, né? Da gente realmente dar aquela cerejinha do bolo. E eu sempre gosto de trazer, por exemplo, o exemplo de um corredor. Então, eu estou ali correndo e vou ter uma prova no final de semana, né? Se eu fizer musculação, eu vou impactar no resultado da minha corrida? Sim. Se eu fizer natação, eu vou impactar no impacto lá, vou impactar no resultado da minha corrida? Também, né? A natação eu trabalho braço, eu trabalho questão respiratória, trabalho membros inferiores, né? Então também vou impactar. Mas não adianta nada, né? Eu querer treinar se eu não incluir o mais importante, que é a corrida, né? Então, para realmente eu potencializar os resultados, eu tenho que treinar aquilo que eu vou praticar lá no dia, né? Eu tenho que treinar a minha modalidade. Eu posso até incluir as outras coisas que vão sim fazer a diferença, né? Inclusive o próprio fortalecimento, que é o caso da musculação. Mas eu preciso ainda assim, para realmente ter um resultado mais perto daquilo que eu espero, treinar algo específico, né? E é exatamente isso que a gente pensa aqui no Baby Boom. É realmente um preparo que a gente vai, né? É além do exercício só. Todas as nossas aulas, elas são pensadas em movimentos que vão fazer a diferença para o trabalho de parto, né? São questões que a gente vai introduzindo desde a gestação, de movimento, de maneira de respirar, de posição de perna, né? Do enfoque no quadril, das marchas, para realmente fazer a diferença no trabalho de parto. E é isso que a fisioterapia como um todo, né, na obstetrícia faz. É realmente trazer esse algo a mais para um resultado, né, melhor ali no trabalho de parto, né? E como que a gente estruturou, né, o Baby Boom, por exemplo, né? Foi pensando realmente nisso, nessa junção. Então, eu e Thais acompanhamos partos há muitos anos, né? Então, há 15 anos que a gente faz acompanhamento de parto. E quando a gente começou, era só lá no dia do trabalho de parto, né? E a gente falou, nossa, mas o que que eu posso trabalhar desde agora e que vai influenciar, né, no meu trabalho de parto? Então, por exemplo, né, aqui até trouxe duas fotos, né? Se essa mulher, se eu sei que agachar de cócoras vai ajudar o trabalho de parto a evoluir, por que não treinar esse cócoras desde a gestação? Se eu sei que ela vai precisar respirar de uma maneira lá no trabalho de parto para relaxar o corpo, para relaxar o assoalho pélvico, né? Por que não trazer isso para o trabalho pro trabalho ao longo da gestação também? Então, já ensinar ela a respirar, já ensinar ela a vocalizar, né? Que é o som do ah, tentando abrir, né? A boca. A gente fala que boca aberta, vagina aberta, né? Se eu vou trazer movimentos, ela para padrões de movimentos no trabalho de parto, né, e que são vários, por que não trabalhar isso desde a gestação? Então a gente começou a fazer coisas invertidas, né? A gente começou a trazer movimentos que a gente usava no parto para a gestação e movimentos às vezes que usava na gestação para o trabalho de parto. E fomos colocando movimentos, posturas, né? Claro que sempre baseado na evidência científica ao longo da nossa aula. Por isso que a gente não chama Pilates aqui, porque é um trabalho totalmente diferente do que o método Pilates é, né? Do que eu, inclusive, eu tenho curso de Pilates e não tem nada a ver. Então a gente foi trazendo e vivenciando nos resultados que a gente viu no trabalho de parto, né? E como realmente o movimento ia fazer a diferença. Até para a gente criar uma questão que é
a memória de movimento, né? Cadê? Que é o quê? Eu trazer movimentos, né, que vão trazer, né, memória ali para o meu trabalho de parto. Então, até trouxe essas sequências de figuras, né? Então, a gente treina, por exemplo, exercícios na bola e essa mulher vai fazer exercício na bola no trabalho de parto. A gente treina, por exemplo, né, as posições em assimetria, que seria isso aqui, ó. Uma perna embaixo, a outra elevada, e a gente vai usar isso em trabalho de parto. A gente treina as inclinações, ó, do corpo para frente e a gente vai usar esse tipo de postura em trabalho de parto. A gente treina o cócoras e vai usar esse tipo de postura no trabalho de parto. Então, realmente é um treino consciente para que a gente crie essa memória. E é muito legal que a gente percebe que a mulher ela sabe o que fazer em trabalho de parto, porque ela entendeu ali, nossa, esse movimento eu consigo ampliar a pelve, né? Então tem trabalho de parto que eu falo que a gente não faz nada, só fica ali observando que a mulher realmente de maneira muito intuitiva, ela vai se colocando ali em trabalho de parto, né? Lembrando dos movimentos que ela aprendeu na aula, que ela sentia que faz a diferença. Então, realmente é muito legal a gente ver tudo que a gente trabalhou ao longo da gestação vindo para o trabalho de parto de maneira tão entregue, né, ali ao longo do processo. E aqui até trouxe, né, os resultados que a gente, assim, começou a receber e recebe muito, né, principalmente, gente, no tempo de trabalho de parto. Então, só para vocês terem ideia, a nossa média de evolução das nossas gestantes do exercício aqui do Baby Boom é de 4 horas e meia, né, de trabalho de parto ativo. Então, são evoluções, assim, realmente muito fantásticas, né, e a gente tem, assim, muitos casos, a gente já atendeu mais de 15 mil mulheres ao longo desses anos, né, então, realmente, a gente tem muitos casos de partos realmente que evoluem muito rápido. Claro que o objetivo não é dizer, né, ó, faça exercício que você vai ter um parto a jato, né? Ninguém pode prometer nada desse tipo, né? Porque são vários fatores envolvidos, mas mostrando realmente que o movimento, né, como já foi comprovado cientificamente, ele vai fazer a diferença ali para essa evolução do trabalho de parto. E é muito legal a gente ver as nossas gestantes usando tudo que elas aprenderam na aula, né, ali não só do movimento, porque a gente trabalha muito o empoderamento, a informação, né? Traz essa mulher para essa vivência realmente de se empoderar e se sentir pronta para o trabalho de parto. Então a gente fica muito feliz, né, de proporcionar resultados como esses. E o que que você pode então começar a fazer, né, de já que vão fazer diferença no seu trabalho de parto? Primeira coisa, pensar em respiração. Quando eu trabalho respiração, na gestação eu já vou ter inúmeros benefícios, mas trazendo isso para o trabalho de parto, eu consigo alívio de dor, eu consigo relaxamento, né? Eu consigo realmente me entregar ali ao longo do processo. E em trabalho de parto, a gente usa normalmente dois tipos de respirações. A primeira, né, pensando em alívio de dor e progresso, tá? Que existem respirações mais para o expulsivo, que dá para introduzir também. Mas pensando em conforto, né, e evolução ali de dor, né, realmente ali, a gente faz duas respirações. A primeira seria uma respiração só de concentração, lá para o começo de fase ativa, quando o bicho não começou a pegar ainda, né, que é uma respiração simples, onde eu inspiro, né, e solto o ar, ó, relaxando o meu corpo. Então, inspiro e solto o ar. Aqui dentro da nossa aula, como a gente usa pensando em estabilidade de quadril, né, para alívio de dor, a gente pede uma ativação abdominal, né? Então é um tipo de respiração que a gente vem trabalhando abdômen, assoalho pélvico, né, de maneira realmente mais consciente. Mas pensando no parto, né, a gente só vai relaxar, não vai precisar contrair nada de abdômen, de perina, é só relaxar. O segundo tipo de respiração é a respiração com vocalização, onde vocês respiram e quando solta o ar com a boca aberta, né? Ó. Também relaxando. Esse tipo de respiração é quando o bicho, ó, tá pegando lá no trabalho de parto, né? E que vocês vão perceber que tá uma dor realmente muito intensa. Então, são exercícios que vocês podem treinar ao longo da gestação e que vai também ser usado no trabalho de parto. Mobilidade pélvica. E o que que é a mobilidade, né? São movimentos do quadril. Eu posso fazer para frente, para trás.
eu posso fazer rebolando, eu posso fazer para um lado e para o outro, jogando a pelve, ó, para cima e para baixo. Então, tentar mexer a minha pelve, né, para realmente relaxar os ligamentos ali envolvidos, trabalhar as musculaturas ali envolvidas, aprender a criar essa consciência de movimento que eu vou usar no trabalho de parto. E a gente sempre fala para treinar em várias posições. Essa aqui, ó, é uma posição que a gente está treinando a mobilidade. Então, elas isolaram aqui o tronco, né, e estão fazendo um movimento sola no quadril de rebolar. E por que que é legal fazer em várias posições? Que a gente não sabe o que é que você vai preferir no trabalho de parto. Pode ser que você queira ficar em pé, pode ser que você queira sentar na bola, pode ser que a posição melhor para você vai ser de quatro apoios, né, apoiada na bola, ou inclinada, apoiada ali no marido. Então, testem várias posições para você criar realmente essa essa consciência de movimento. Isso ao longo de toda a gestação. Outro exercício importantíssimo é o treino dos músculos perineais, né? Então, trabalhar o assoalho pélvico, que é a musculatura vaginal, vai ajudar também até num trabalho de parto mais rápido. Então, é muito importante a gente trazer esses exercícios, né, perineais. A gente, dentro das nossas aulas, a gente trabalha muito assoalho pélvico. E aqui eu não estou pensando ainda em massagem perineal, que também vai ser importante, tá? A partir ali de 34 semanas. Mas realmente as contrações perineais. E aí, assim, quem nunca passou por um fisioterapeuta, a importância de fazer. Por quê? Tem mulheres que às vezes são tão tensas no músculo lá embaixo que ela não consegue contrair. Às vezes vocês vão tentar fazer, nossa, acho que não sei. Mas às vezes você até sabe, só que o músculo tá tão tenso que ele não vai. É igual se eu tiver aqui, ó, aquelas pessoas que são tão tensas, se eu pedir, leva o ombro lá na orelha, a pessoa nem mexe, porque o músculo tá tensionado. Então eu preciso às vezes relaxar para aí sim eu ter, ó, essa amplitude de movimento. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer um trabalho diferente, né? De relaxar a primeira musculatura, para aí sim começar os exercícios de fortalecimento. Então, aqui, quem ainda não fez, vale a pena fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para a gente identificar o que que seu corpo precisa. Outros movimentos são os exercícios em assimetria, que é aquele que eu mostrei, né? Uma perna para cima, outra para baixo. Aí você pode fazer, por exemplo, de joelhos igual elas estão, colocando um pé mais elevado. Pode fazer de pé, colocando um pé numa cadeira, né? Então, tem várias formas da gente trabalhar a simetria. E nessa movimentação, né, com uma perna acima, outra para baixo, a gente pode trabalhar quadril, dando uma sacolejada, ou tentando ganhar essa mobilidade. Posso fazer tipos de agachamento, né? Então, com a perna lá em cima, agacha o bumbum para trás e encaixa. Posso fazer reboladas nessa posição. Então, estou aqui, ó, rebolo nessa posição com uma perna mais elevada. Então, tem vários tipos de movimento. Eu gosto muito desse movimento até em trabalho de parto, né? E é muito legal, porque às vezes a gente vê aquele bebê que não está evoluindo, a gente coloca assim, dá uma sacolejada e o bebê desce, flui e já vem para o expulsivo. Então, na prática, a gente vê que são movimentos que fazem a diferença. Os agachamentos diversos, né? Então, perna aberta, perna fechada, a fundo, né? Então, são vários tipos de agachamento que dá para treinar ao longo da gravidez, e isso vai fortalecer glúteo, né? Vai trazer consciência ali, vai aumentar a resistência física, porque a gente não sabe se esse trabalho de parto vai ser longo, né? E que eu preciso dar conta, se eu vou precisar de muito movimento ali ao longo do trabalho de parto. Então, os agachamentos, eles são importantes ao longo da gestação. Postura de cócoras, né? E aí, quem não consegue ficar totalmente de cócoras, tenta começar no sofá. Então, apoia no sofá, cotovelo no sofá, relaxa com os dois pés no chão, ou coloque algo debaixo do pé, um livro, alguma coisa para deixar mais elevadinho e vocês conseguirem treinar essa posição. É uma posição que a gente usa muito em trabalho de parto, ela traz muito conforto, ajuda na descida. Claro que não é obrigatório, né, ficar de cócoras, eu tenho gestantes que não conseguem, mas se vocês conseguirem treinar ao longo da gestação, vai também fazer a diferença. Outro exercício maravilhoso que a gente faz toda a aula aqui com as meninas do Baby Boom é a marcha, que é o caminhar elevando uma perna e a outra, né? Só elevando, igual o jogador de futebol que treina, né? Esse movimento de perna para cima. A marcha a gente usa muito em trabalho de parto, ela ajuda em potência de contração, ela ajuda nessa mobilidade da pelve, né? Então a gente pode treinar isso ao longo da gestação um pouquinho, e principalmente na reta final, dar uma ênfase maior em treinar
todos os dias. E os exercícios aeróbicos, né, que são os exercícios que ali ajudam na questão da frequência cardíaca. Então, caminhada, nadar, dançar, né, pode fazer tipos de movimentos simulando dança, né, mesmo em casa. Então, são exercícios que ajudam a trabalhar a parte, né, cardiovascular, gerar um pouco esse aumento da frequência cardíaca. Isso vai ser importante para criar resistência física ali, até se eu precisar de novo de um trabalho de parto longo, né, para eu dar conta ali do recado. Fora os benefícios, como eu falei, para a gestação como um todo. Mas aqui eu estou falando de movimentos que vocês podem treinar desde agora, pensando depois ali para o trabalho de parto. E aí, como eu falei, né, mostrei já aqui os movimentos. Para quem chegou depois, ó, esse que é um movimento em assimetria. Então, uma perna, ó, sempre mais elevada, aqui a gente usando em trabalho de parto. Esse parto aqui, a gente usou muito movimento, inclusive, porque o bebê dela ficou pélvico, a gente tentava virar na gestação, ele desvirava, e a gente fez a manobra de virar em trabalho de parto, rompeu a bolsa em trabalho de parto, fora de trabalho de parto, né, mas na internação, e botou ocitocina para contrair. Eu precisei muito de movimento porque o bebê desceu totalmente errado, né? Ele encaixou totalmente errado. Esse foi até o segundo parto dela que eu acompanhei. Eu falei que o segundo deu mais trabalho que o primeiro, porque a gente precisou de muito movimento para ir ajustando o bebê ali ao longo do processo. Trazendo isso da questão para o trabalho de parto mesmo, né, o movimento, primeira coisa importante, sempre aguarde a fase ativa do trabalho de parto, que é o momento onde eu tenho 3 contrações e 10, cada uma ali durando perto de 1 minuto, né, e que eu tenho realmente esse ritmo de trabalho de parto. Antes, só vou cansar à toa. Quando eu tenho fase ativa de trabalho de parto e um bebê que está sendo forçado ali para a pelve, o movimento realmente vai facilitar. Então, fora disso, é se poupar, aliviar a dor, né? Descansar para realmente aguardar a fase ativa. Outro ponto importante é escutar o corpo, né? Então, escutar o corpo, assim, sempre, como eu falei, né? Principalmente uma mulher que treinou ao longo da gestação, vocês fazem isso de maneira muito inconsciente, né? Uma entrega realmente que acontece melhor. Mas o corpo ele vai falando ao longo do trabalho de parto, né? Então, se está cansada, descanse. Se está percebendo que inclinar o corpo para frente vai ajudar. Se gostou de ficar de cócoras, vai sentindo e experimentando os movimentos ao longo do trabalho de parto. Intercale, né, como eu falei, movimentos de descanso e momentos de movimento e descanso. Então, o parto ele não precisa e não deve ser uma maratona, eu ficar andando, agachando, rebolando, subindo escada o tempo inteiro. Vou cansar e a chance, às vezes, de eu terminar numa cesárea é grande também. Então, realmente tem que estar entendendo e entender que é um processo de entrega também, né? Um processo hormonal que vai precisar confiar ali no corpo, né? Lidar com a dor. Então, não precisa ser uma maratona de movimentos, né? Realmente ir sentindo o que é que o corpo precisa, ajudar no momento que acha que deve ajudar e ir ali evoluindo. E claro, né, gente, tenha um acompanhante bem preparado para te ajudar. Não adianta nada a mulher saber todos os movimentos e o acompanhante não saber como ajudar ela ali, né? De lembrar, "Ai, vamos para a bola agora, vamos lá para o chuveiro, vamos dar uma caminhada. Porque a mulher em trabalho de parto, ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó? Entregue, de olho fechado, né? Vivendo aquele momento. Então, ela não está no nível racional, né? Ela nem pode estar assim pensando, agora eu vou agachar. E agora não é uma prova que vocês vão ter estudado e vão lembrar. A importância de estudar e se preparar é até que vocês consigam realmente se entregar a esse processo, né? Deixar as coisas acontecerem, né? Realmente vivenciarem o parto da melhor maneira possível. Quem vai ter esse papel de lembrete, de dar suporte, de ajudar no alívio das dores, né? É realmente o acompanhante, né? Até mesmo nos casos que tem a equipe, né? Então, aqui, ó, tem eu aqui trabalhando com ela, né? Estou ajudando na evolução do processo, mas o marido está aqui o tempo inteiro junto, trazendo confiança, trazendo conforto, né? Em vários momentos do trabalho de parto a gente trocava, era ele que estava aqui dando suporte na massagem, né? Então, um acompanhante bem preparado, seguro e que entende todo o parto vai fazer a diferença também. E, né, quero terminar
falando, né, que o movimento ele empodera, então treinar o movimento, né, usar o movimento no trabalho de parto, vocês vão se sentir muito mais empoderadas. O preparo transforma, né? Então, se preparar de maneira certa, vai fazer a diferença, vai realmente te trazer segurança, autonomia, confiança, né? Aquela sensação de tô pronta para o que der e vier. E é claro, né, que o parto agradece, né? Aqui trouxe a minha fotinho para poder mostrar, né, esse momento tão transformador que realmente é parir, que envolve medos, né, dificuldades, dor, mas que no fim sempre vale a pena. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser mandar aqui no chat, ou abrir mesmo a câmera, né? Ninguém? Deixa eu ver. Pode abrir, Priscila. Eu só não consigo abrir a câmera agora, Tá bom. por causa do meu pequeno que está aqui correndo pela casa. Uma pergunta seria para quem teve laceração do primeiro parto, é Uhum. comum que tenha de novo no segundo? Olha, pode acontecer, principalmente se esse tecido ele cicatrizou de um jeito que tenha um processo de fibrose. E aí a massagem vai fazer toda a diferença, né? Porque a gente não sabe como na hora do ponto, como que foi esse processo de cicatriz. Então, se eu tenho uma estrutura ali que está um pouco mais rígida, né? Se eu tenho mais rigidez, eu tenho menos elasticidade, então pode acontecer sim, de ter ali naquele pontinho. Então é legal avaliar, a gente vê se faz a massagem, se às vezes libera ali. Não é regra, tá? A gente teve já primeiros partos com laceração, segundo sem laceração, né? Então não é uma regra ali, uma ciência exata, mas vale a pena a gente tentar trabalhar melhor esse tecido, tá? Tá ótimo, obrigada. De nada. A Natália colocou aqui, gostaria de saber mais sobre o expulsivo, sobre a força que devemos fazer no expulsivo. Bom, a força do expulsivo, ela é involuntária, né? Então, quando a gente chega no momento de empurrar, o corpo ele sinaliza. Como? Através do puxo, que é o movimento de reflexo de empurrar. Então, a mulher tá lá, né, lidando com a dor, tá doendo, e do nada vem essa vontade, ó, de empurrar. É como se fosse um vômito ao contrário, só que para baixo, né? Quando eu tenho vontade de vomitar, eu simplesmente vomito. Quando eu tenho vontade de empurrar, eu simplesmente empurro. Então é um reflexo que vocês vão ter e a única coisa que vai fazer é deixar o corpo guiar. Vocês vão sentir que vai vir essa vontade de ajudar. É um movimento muito, vocês vão sentir que é como se fosse uma força ali de cocô, apesar que é mais de xixi, tá? Se a gente for pensar de maneira de ajudar, é muito mais a força ali com o períneo, né? Com a vagina, como se fosse forçar um pouquinho o xixi do que uma força de cocô, igual o povo fala. Então é mais um ato reflexo realmente. Quando que vocês não vão sentir esse ato reflexo? Se tiver numa anestesia ainda que perdeu um pouco essa sensibilidade, e aí vocês vão precisar ajudar, né? Então vai sentir a contração, às vezes você vai sentir a pressão lá atrás, e aí você ajuda o seu movimento. Ela até escreveu, né? Eu não senti por conta da anestesia. E aí você ajuda o movimento. E aí, Natália, é legal treinar com a fisioterapia, porque a gente ensina esses movimentos, né? Então, existe maneira, por exemplo, da gente ajudar com esse tipo de respiração assim, ó. Onde você treina com seu dedo, né? Ou se estiver presencialmente aqui com a gente, fazer o movimento de empurrar, né? Então acaba que vai ajudando dessa forma você ter outra consciência. Ou fazendo o A mesmo, né? Ah, ó, aprendi a empurrar. Então você vai treinar o seu músculo para você saber o que fazer se por um acaso você tiver com anestesia. E faz muita diferença quando a gente treina entende, né, as percepções, os comandos, né, a hora que eu relaxo o músculo, a hora que eu vocalizo, isso faz a diferença. Mas se estiver sem anestesia, é um ato reflexo e você vai perceber e vai simplesmente respeitar o seu corpo.
tá? E aí escolher a posição que vai ser melhor de novo, né? Então, o movimento no expulsivo pode levantar, né? Pode andar, pode rebolar, porque às vezes esse expulsivo vai demorar um tempinho, né? Então, eu posso continuar dando movimento para esse expulsivo acontecer de maneira mais rápida, tá? O Tiago perguntou aqui: qual é a diferença do Baby Boom e da fisioterapia pélvica? O Baby Boom é o nosso programa de exercício, então aqui a gente vai trabalhar todo o corpo, né? Então vai ter parte aeróbica, fortalecimento de braço, perna, respiração. Então, pensando assim, algo só para você entender um pouco melhor, é como se fosse um funcional para grávida. É um exercício completão que a gente vai trabalhar o corpo, mas como foco nosso né, esse preparo para a gestação, para o parto, é algo de obstetrícia, é algo direcionado para gestantes e para aquelas que querem um parto normal vai ajudar. Aqui não faz com a gente só quem quer parto normal, não. A gente também tem gestantes que querem cesárea, né, e que estão buscando um exercício realmente de preparação para a gestação como um todo. Então, é um exercício completo. Já a fisioterapia pélvica, a gente usa, a gente trabalha o assoalho pélvico, então a gente vai te alongar o músculo, vai ver como que tá a sua força, se você está perdendo xixi, se a gente precisa trabalhar alongamento, se precisa trabalhar a resistência desse músculo perineal, se você sente dor na pelve, a gente precisa às vezes trabalhar alguma região ali para um controle, então é um atendimento individual, bem individualizado. O Baby Boom é um exercício em grupo, né? Então, é um grupo de gestantes que a gente supervisiona e faz ali. E a fisioterapia pélvica é esse algo focado realmente na musculatura pélvica, e na estrutura pélvica como um todo, tá? Ambos se complementam, né? São coisas, inclusive, quem começa o Baby Boom já tem direito a uma avaliação pélvica, né? A gente já traz essa avaliação pélvica porque é muito importante e a gente treina o períneo durante as aulas. Que materiais que precisa para fazer o Baby Boom online? A gente tem uma listinha que a gente pede, né? Bola, pezinho, faixinha elástica, mas é tudo adaptado. Então a gente tem gestante que não quer comprar nada e a gente adapta, né? Ah, não tem bola, vamos sentar na cadeira. Não tem faixinha elástica, pega um topperzinho mole. Não quer comprar o pezinho, usa saquinho de feijão, de arroz. Então, todos os materiais que a gente pede, dá para adaptar com o que tem em casa, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Nessa reta final, quem está chegando na reta final, né? É importante intensificar os movimentos, né? Então, marchar mais, trabalhar mais ainda a mobilidade, né? Os agachamentos, principalmente com a perna aberta. Quando eu abro a perna e faço o que a gente chama, né? Bumbum para dentro, eu estou ampliando o meu estreito superior, né? Então, eu estou ampliando esse ossinho de cima da minha pelve, abrindo espaço realmente. E aí eu consigo descer o bebê, né? Encaixar ele melhor. Então, são exercícios que a gente intensifica nessa reta final, no Baby Boom, né? E podem fazer em casa também, quem já passou de 36 semanas, que faz muita diferença, tá? Pensando em posicionar o bebê, inclusive a gente manda, quem não recebeu ainda, um PDF para para exercícios, né, nessa reta final, extra para fazer em casa. Então, é legal vocês darem aquela intensificada para ajudar nesse posicionamento, tá bom? De nada, Thiago. Não sei se é você ou se é sua esposa aí. Bom, gente, então, como ninguém tem mais dúvida, vou encerrar. Obrigada aí por terem entrado, tá? E qualquer dúvida podem chamar depois lá no Instagram, né? Ou no próprio grupo, quem já é gestante nossa, tá bom? Um beijo aí para vocês. Tchau, tchau.